Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadia, sou ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje é mais um episódio do nosso podcast do Hipotálamo à Vagina. Luciana Pérez, sobre o que nós vamos falar e com quem nós vamos falar. Nós trouxemos um tema que foi muito pedido, tá? Dentro do nosso Instagram, que é o transtorno de compulsão alimentar periódica. E para falar sobre esse assunto, uma médica maravilhosa que eu amo, minha amiga, né? Viramos amigas pela internet, tá? Oh. Ela foi uma das que participou das lives da pandemia comigo. Maravilhosa. Sabe que eu também sou amiga dela da live da pandemia? A gente já se conhecia Então antes. Pois é. Mas a aproximação foi a live da pandemia, sim. As lives da pandemia geraram Sim, grandes vínculos. É, claro. Exatamente. Carolina Moser, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carolina, Lias. médica psiquiatra, tá aqui com a gente hoje para tirar todas as dúvidas sobre transtorno de compulsão Vamos. alimentar periódica. Então, Carol, já começa aí falando pra gente o que é esse transtorno. Tá, só queria antes agradecer, né? Claro, estou muito feliz em estar aqui com vocês e sou fã do trabalho de vocês. Tá. Obrigada. Queridona. Então, assim, o que é o transtorno de compulsão alimentar? Bom, é um transtorno alimentar, né? E ele é caracterizado por episódios recorrentes em que a pessoa come uma grande quantidade de comida e tem uma sensação de perda de controle, ou seja, ela sente que ela não consegue parar de comer e sente que não consegue ter o controle das escolhas, do que ela está comendo. Então, às vezes, pode ser até uma mistura de alimentos, né? Doce com salgado, comida fria da geladeira, né? Mas também pode ser uma caixa de bombom, só doce, só sorvete, enfim, é bem variável, né, o conteúdo, assim, das compulsões. Bom, um outro aspecto que é bem interessante de ressaltar é que no transtorno de compulsão alimentar, a gente não tem o uso de métodos compensatórios para perder peso, como, enfim, vômitos autoinduzidos, uso de laxante, diurético, ou assim, jejuns bastante prolongados que a gente vê em transtornos como anorexia, bulimia, né? Nem exercícios assim extenuantes focados só para perda de peso, que é algo que a gente também observa em outros transtornos. E uma outra coisa que é bem importante de a gente dizer é que esse transtorno, ele tem uma prevalência estimada de até 5%. Bastante, Tá? né? Bastante. Menos, É mais que anorexia, que é a mais famosa, digamos assim, e bulimia, né? Então, a gente precisa também de um grau de suspeição. Porque o que acontece? Embora cerca de 40% de quem tem o transtorno de compulsão alimentar tenha também obesidade, esses outros 60% aparentemente, né, tem um IMC dentro da normalidade. Então, não está no corpo, assim, né? Perfeito. Assim como a maioria dos transtornos alimentares, de uma maneira geral, a gente olhando para a pessoa não consegue ver. Até porque aqueles casos que são os que mais chamam a atenção são aqueles que vão ser levados para algum tipo de recurso, né? Então, a gente tem que ter uma suspeição pensando na prevalência também. Perfeito. Né? E existe uma causa para esse transtorno, Carol? É assim, né? Em psiquiatria, causa é difícil da gente poder apontar, assim, né? Como uma causa única. É multifatorial, tá? E tem assim, ó, tem fatores genéticos, neurobiológicos e os ambientais. Dentre os fatores, assim, neurobiológicos, a gente tem um sistema em algumas regiões cerebrais das pessoas que têm o transtorno de compulsão alimentar, elas estão com uma espécie de circuito alterado, que é o sistema de recompensa, que é aquele que é relacionado, assim, à busca de prazer, e também a motivação. Então, por exemplo, nesse núcleo, eu comi um chocolate, uma coisa que senti um prazer, foi bom, vou querer repetir. Só que o que vai controlar o quanto a gente vai comer, já que tem essa busca por aquilo que a gente gosta? Vai ser o controle inibitório. E nesses pacientes também esse circuito está alterado. Então, esse controle inibitório, ele está hipoativado. E o controle desse sistema de recompensa, de busca de prazer, está hiperativado. Então, tem uma desregulação
E é interessante que essa desregulação, ela é bastante semelhante aos pacientes que têm transtorno por uso de substâncias, né? Alcoolismo ou algum transtorno, abuso ou dependência de alguma outra droga, né? Então, isso é um dado importante, assim, interessante até para alvo terapêutico, assim, de a gente pensar, de pensar nessa região, nas alterações cerebrais dessa região. A questão de genética, né? Então, já identificaram alguns genes que responsáveis por neurotransmissores, principalmente dos circuitos dessas regiões onde tem a busca de prazer e o controle inibitório, e alterações nesses neurotransmissores, principalmente nos sistemas dopaminérgico e opioide, tá? Que também contribui. Uma outra coisa também, então, essa parte é importante destacar que o transtorno de compulsão alimentar, ele tem uma herdabilidade importante, tá? Então, assim, história familiar é algo que pesa, né? Tem alguns quadros, tanto em psiquiatria quanto na clínica, enfim, que não tem uma herdabilidade tão importante, mas esse tem. Né? Até porque tem esses circuitos alterados e também tem muita comorbidade, assim, né? Com outros problemas psiquiátricos. Em relação aos fatores ambientais, tá? O que a gente sabe? Exposição precoce a alimentos ultraprocessados, né? Muito que a Lu importante. sempre toca nessa tecla. Então, essa exposição precoce, ela pode alterar, impactar esses circuitos que eu falei, né? Das regiões que controlam o sistema inibitório e da região essa de sistema de recompensa, tá? Um outro aspecto também de fator ambiental seria, assim, eventos adversos maiores, estresse, principalmente na infância, adolescência, trauma, tipo, né, algum tipo de abuso na infância, negligência, isso também está relacionado, assim, a essa constelação de fatores que acaba eclodindo, digamos assim, no transtorno de compulsão alimentar. E, Carol, uma questão ambiental que eu acho que é importante a gente trazer, que às vezes eu vejo na internet, que é apontada como se fosse um único culpado por um transtorno de compulsão, são as dietas restritivas. Então, eu gostaria que tu falasse. Simplesmente o fato de alguém fazer dieta restritiva significa que essa pessoa vai desenvolver um transtorno de compulsão alimentar? Sim ou não? Não, até porque é multifatorial, né? E, assim, se a gente for ver a prevalência de quem alguma vez tentou alguma dieta restritiva, a gente, né, todo mundo, quase todo mundo já fez uma dieta restritiva em algum momento, né? Um transtorno de compulsão, não é assim, né? Tem que ter essa constelação de fatores que eu, né, falei para vocês. Mas a dieta em pessoas que têm esses fatores, ela acaba sendo o gatilho para o início do quadro. Por quê? Porque aí, aquele sistema inibitório já frágil, digamos assim, né? A pessoa vai ficar tanto com a restrição cognitiva, né? Não posso comer doce, não posso comer... Que, em geral, os pacientes falam assim, tudo que eu gosto, eu não posso comer, que são os alimentos altamente palatáveis, acabam sendo, e que na dieta são... Né? Os que a gente restringe, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Mas aí, o que acontece? A pessoa começa a ter esses episódios de compulsão e de comer esses alimentos, principalmente esses, altamente palatáveis, nesses episódios de compulsão. E ela não consegue parar. Então, tem essa questão do controle inibitório prejudicado. Então, ela realmente sente, assim, que ela perdeu o controle. Né? Causa um sofrimento muito grande. E o que diferencia, Carol, o transtorno de compulsão de um comer demais ocasional na vida? Isso eu acho muito importante, tá, Carol? Porque às vezes os pacientes chegam para mim na primeira consulta e falam assim, eu tenho compulsão. Eu falo, me explica o que é ter compulsão. E o que eu vejo na maioria dos casos é que não é compulsão. É um comer exagerado, né? O que faz a gente pensar que é ou não é? Tá, então, bom, primeira coisa, assim... acho que é importante a gente pensar
na questão do sofrimento, né? Então, essa primeira coisa. Essas pessoas, elas, quando descrevem também os episódios, elas têm um sentimento de culpa, algo que elas têm vergonha, porque uma coisa é a gente comer, sei lá, ficou um dia, eu tá viajando, ficou um tempão sem comer, e daí vai comer mais do que comeria numa refeição basal, com intervalos normais entre as refeições. Tá, e aí a pessoa come a mais, come demais, mas não vai se sentir triste, culpada e enojada e por ter acontecido isso, né? E já a pessoa que tem a compulsão, ela se ressente muito, ela se desvaloriza, ela se ataca, digamos assim. Sofre e tem essa questão até de alguns casos que tem prejuízo na vida social, no trabalho, porque daí tem algumas pessoas, então, que se privam de não vou na festa porque tem um monte de comida que eu me descontrolo. Eu não vou, né, no aniversário também por isso. Não vou no chá de bebê, de fralda, enfim, por isso. Então, é bem... Tem um prejuízo social também. Tem. Eu já vi muitos casos do comer, comer escondido, né? Os pacientes optarem por comer escondido, porque sabem que aquela quantidade está muito aquém do que a maioria da população seria capaz de ingerir. Eu tive uma paciente, foi a primeira, assim, que me lembro até hoje. Ela comprou 100 brigadeiros e comeu embaixo da cama. Os 100, numa tacada só. Sim. Sim. Então, assim, são coisas bem… Entendeu? A gente vê coisas bem graves, assim, né? Que são bem diferentes desse comer demais ocasional. E outra coisa, né, Carol, que eu acho que é o fator tempo. Né, que eu acho que é importante dizer por quanto tempo que o paciente tem que repetir as características para a gente também considerar. Sim. Agora, assim, até no último DSM-5, CID-11, esses critérios de frequência até eles foram reduzidos, né? Porque, enfim, antes era 2 vezes por semana, agora o critério é 1 vez por semana ter esses episódios. Então, não é todos os dias que precisa ter. Isso. Tendo uma vez, uma recorrência, assim, de 1 vez por semana. Nos últimos 3 meses, a gente pode enquadrar o paciente nesse diagnóstico. Exatamente. Claro que, né, não é rígido, assim, de repente tem há 1 mês, menos tempo, mas assim, com uma recorrência importante, a gente fica de olho, né, porque tem alguma coisa que não está, né, muito regulada, assim, não está dentro do fisiológico, do saudável, né? Bom, e Carol, quais os principais gatilhos emocionais que levam a pessoa aos episódios de compulsão? Bom, então, assim, sentimentos desagradáveis de tristeza, irritação, decepção com algo que… Enfim, algo que esperava e não aconteceu, né? Enfim… Frustração, exatamente. Isso é um gatilho. A pessoa vai para a comida para, digamos, se regular emocionalmente, tá? Que, inclusive, lembrando dos aspectos ali das causas que a gente falou, a região cerebral de regulação emocional, ela também está dentro desse circuito de alterações. Então, é importante a gente colocar. Então, dos sintomas, e claro que os gatilhos, se a gente for pensar que tem fatos ou coisas que geram esses sentimentos, a gente vai ter outros. Por exemplo, a questão de estar se sentindo gorda. Isso é interessante de falar, porque é um sentimento, né, de estar gorda. Me sinto gorda. E a questão não é assim, tipo, porque às vezes, né, a paciente diz assim, não, mas eu tô gorda. E aí eu digo, tá, vamos monitorar. Me escreve quando que tu tá tendo esses sentimentos. E a pessoa vai o pico dessa sensação. Em geral, a gente analisando, né, tá sempre associado a alguma sensação, alguma frustração que a pessoa não identifica qual é o sentimento, mas coloca nessa, digamos, esse saco de gatos, assim, que eu estou me sentindo gorda. Isso a gente é um sintoma que a gente vê nos mais diversos transtornos alimentares, né? Tem na anorexia, na bulimia e no transtorno de compulsão alimentar também. Né? Outra coisa, também de gatilho, a pessoa quebrar uma regra da dieta. Por isso que a dieta é tão complicada, restritiva, assim, muito, e sem acompanhamento é tão complicada. Porque aí fica o que eu chamo, assim, de jaque.
né? A Lady Jaque, a Lady Jaque. Exatamente, conhece, mas né, é a Jaque. Já né? que eu comi errado, eu vou escangalhar o resto. Exatamente, já ficou o apelido, é o Jaque. Quem, né, já passou comigo sabe que é o Jaque. Então, o Jaque é isso, tipo assim, 880. Comi um bombom, errei, né? Agora, Vou então, comer eu vou comer tudo errado. porque amanhã eu vou, né, fazer perfeito, zerado. E o que eu sempre, né, a gente trabalha é aquela questão assim, é um escorregão, né? A questão tem que levantar até modelo em, sei lá, Fashion Week, passarelas, elas derrapam e escorregam e levantam. Então, a questão assim, vai acontecer. Poder também preparar a pessoa que vai ter escorregões, mas que o importante é manter o caminho. Né? Não se manter a maior parte do tempo fazendo o que deve ser feito, né? Exatamente. E não desistir no meio se escorregar. Manter, voltar as recomendações aí. Perfeito, Carol, muito bem lembrado. E o transtorno de compulsão alimentar está comumente associado a outros diagnósticos psiquiátricos, Carol? Sim, essa inclusive é a regra, tá? 70% mais ou menos das pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar têm também outros diagnósticos, principalmente transtorno de humor e transtornos de ansiedade, tá? Outro transtorno que é frequente também, né, frequentemente associado, é o transtorno por uso de substâncias. Então, vocês imaginem a gravidade associada, a complexidade também desses casos, né? Porque esses transtornos, eles agravam muito mais o quadro das compulsões, até porque, por exemplo, numa depressão, a pessoa vai querer se regular, digamos assim, na alimentação. Na comida, né? Ansiedade também. Né? E a questão da dependência química, a gente pode pensar, bom, é muito parecido, circuitos alterados cerebrais ali, de sistema de recompensa, núcleo inibitório, são muito semelhantes, né, as alterações. Então, também coexistem, assim. E outro que a gente observa também, claro que milhares de combinações podem acontecer, mas estou falando das mais frequentes. Uma outra bastante frequente é o déficit de atenção e hiperatividade, né? Porque também essas regiões cerebrais, elas têm a ver. E tanto que, por exemplo, a lisdexanfetamina, ela é usada para o tratamento de déficit de atenção e hiperatividade e é a única medicação aprovada para o tratamento de transtorno de compulsão alimentar. Exatamente, exato. Tudo tem um porquê, né? Sim, exatamente. E uma outra coisa importante que eu vou falar, assim, porque às vezes as pessoas acham, tá fazendo isso porque quer, ou não tem força de vontade, ou, claro, tem esses movimentos de 880, escorreguei, vou deixar largar, e aí a pessoa acaba comendo mais do que o que escorregou. Mas é um transtorno. A pessoa não tem o controle mesmo. É uma doença, né? É uma doença. Isso aí. Então, e também, até pegando um paralelo com a anorexia, né? Que muitos dizem, essas têm o controle, conseguem se controlar. Não é bem assim, porque muitas não conseguem comer, mesmo que queiram, né? Então, é um controle relativo, né? Então, a gente tem que cuidar nisso, porque às vezes a gente ouve coisas assim, né? Então, que não tem isso. Esses quadros, pensando nos transtornos alimentares de uma forma geral, eles estão associados a comportamento suicida, assim, suicidalidade também, inclusive o transtorno de compulsão alimentar, que agora está sendo estudado mais, até porque tem essa questão de critérios diagnósticos, né, gurias? Então, de tempos em tempos, os critérios, que é, assim, a frequência ou alguma característica muito específica, eles vão mudar de tempos em tempos. Então, a gente tem que se apegar, se atentar aos sintomas-chave, né? Que consistem no quê? Numa supervalorização da forma e do peso na maneira como a pessoa se autoavalia, na questão da autoestima, né? Então, fica uma coisa assim, se eu não tiver o peso X, eu né, vou estar um lixo, eu vou estar... Então, acaba colocando muito esforço só nesse aspecto, né? Sim. Ou dependendo muito desse aspecto. Claro que esse aspecto
Ele é importante, mas o importante também é tu não investir só numa coisa, né? Tipo, Perfeito. investimentos, a gente tem que ter, né, Diversificar, exatamente. né? É isso aí. Né? E eu acho que até é importante, falando de comorbidades psiquiátricas, acho que é importante a gente conversar também, Carol, um pouquinho sobre a questão de um transtorno poder migrar para outro transtorno, né? Então, que é uma coisa que a gente vê na prática. Sim, sim. As migrações mais frequentes que a gente vê é migrar da anorexia nervosa para a bulimia nervosa e da bulimia nervosa para a anorexia nervosa. Mas também acontece da gente ver uma migração assim de anorexia, bulimia e depois o transtorno de compulsão alimentar. Parece meio um curso da doença. Eu já vi vários assim. Né? Então, exatamente, estou pensando em alguns casos que a gente... Os casos nossos que a gente debate. Exatamente. Então, assim, né? Então, qual é a ideia, né, das pessoas que estudam transtorno alimentar? É a gente poder identificar os sintomas-chave, que eles vão oscilar ao longo do tempo, né, numa pessoa que tem essa predisposição, digamos assim, que já teve um quadro. E quais são esses sintomas-chave? Essa supervalorização da forma e do peso corporal, restrição alimentar, e daí a gente está falando assim, não é uma restrição, uma dieta prescrita. É algo assim, corta totalmente um grupo de alimento, né? Enfim, tem muito a questão de cortar muito carboidrato, que a gente vê bastante, não comer nada de carboidrato. Depois, nos episódios de compulsão, é só o que aparece. E também a questão de, as compulsões, outro sintoma-chave, e os métodos compensatórios, que eles podem, né, na transtorno de compulsão alimentar não tem, mas eles podem aparecer em outros momentos em que a configuração desses sintomas vai gerar um diagnóstico, a gente vai fazer um diagnóstico diferente, né? Então, mais do que os critérios diagnósticos, que eles servem principalmente para pesquisa, né? Para todo mundo dizer, olha, nós estamos falando a mesma coisa. E, claro, para o paciente também saber o que tem, e, enfim, se poder estudar medicamentos. Mas a grande questão são esses sintomas-chave, né? A gente poder identificar e poder ver como é que eles estão, o que está mais importante agora, o que está mais grave, e poder controlar esses sintomas. Perfeito. E Lu, o transtorno de compulsão alimentar está associado ao surgimento de obesidade? Então, acho que a Carol já pontuou lá no início, né, que 40% dos pacientes com transtorno de compulsão alimentar têm obesidade. Então, é muito importante a gente lembrar que 60% então não tem. Então, não necessariamente teremos, mas a gente sabe que tem um aumento de risco de 3 a 6 vezes no paciente com transtorno de compulsão. Inclusive, um aumento de risco de se desenvolver a obesidade, sobrepeso, em idades mais jovens, às vezes até já lá na infância, tá? Então, acho que isso é importante. Quando a gente pega assim, olha para a comunidade, a gente sabe que a prevalência de transtorno de compulsão é de 2 a 5%. A Carol também falou. Só que quando vou para o meu consultório, em que eu atendo pacientes com queixa de estarem acima do peso, essa prevalência vai para 30%. Então, nós aqui, pessoal que está me ouvindo, que é endocrinologista, né, que atende pacientes com obesidade, tem que estar preparado para saber como manejar esse tipo de caso, tá? Perfeito. Fundamental. E tu comentou crianças e adolescentes. Carol, crianças e adolescentes podem ter transtorno de compulsão alimentar? Podem, e inclusive... Tem, assim, né? Inclusive tem uma meta-análise bem recente que saiu, assim, com 39 estudos, mostrando prevalência de quadros completos de transtorno alimentar em torno de 1,5% e esses de quadro completos. E quadros, assim, sintomas de um comer transtornado, digamos assim, em torno de 3%. Então, se aponta essa questão como um problema de saúde pública, até porque também, por exemplo, pensando em fator de risco, a obesidade na infância, adolescência é fator de risco para depois ter o transtorno de compulsão alimentar. Então, a gente tem que ficar de olho, assim, para poder intervir
quanto mais Precocemente, precoce, exatamente, quanto mais precoce, melhor o prognóstico. Importante, né, o que vocês comentaram, ficar atento à história familiar. Então, se na família já tem, né, uma mãe ali que tem histórico, prestar atenção nessa criança, levar o mais cedo possível que perceber esses sinais de alerta que vocês comentaram. Sim, e inclusive a história familiar, né, é importante da obesidade e também de questões como transtorno de humor, transtorno de ansiedade e transtorno por uso de substâncias. Tanto a história familiar quanto a história individual, né? Porque pode ter as comorbidades, pensando que comorbidade é a regra, e possivelmente quem tá mais do desespero, então busca um tratamento, a pessoa em geral vai buscar um tratamento para perder peso. Exato. Não vai, né? Não vai Às vezes bater ela na minha nem porta. se deu conta que tem compulsão. Exatamente. E quando tem as duas coisas juntas, vou inverter a ordem aqui. Quando tem obesidade e transtorno de compulsão alimentar, o que vocês tratam primeiro ou tratam os dois juntos? Aí é caso a caso, né? Primeiro, é muito personalizado, porque depende também das comorbidades psiquiátricas. Então, por exemplo, a pessoa tá num quadro de depressão muito importante. Bom, a gente não vai conseguir nem abordar o transtorno de compulsão alimentar. A gente vai ter que primeiro estabilizar o humor da pessoa, né? Até porque, imagina, uma coisa né? influencia na outra, né? É uma Exatamente. cascata. Exatamente. Então, né? Bom, se a pessoa não tem, assim, se ela não tem um sobrepeso, uma obesidade, se ela está numa faixa normal de peso, mas não é o peso dela, digamos assim, engordei e tal, mas não chega num ponto de risco, bom, combino com a Lu, vou tratar essa parte, né? Primeiro, transtorno de compulsão, quando estiver pronta, né? Volta daí para... até porque eu trabalho questões essas questões de valores, de autoestima. Então, né, para poder ser uma coisa mais equilibrada, volta para a Lu. E a Lu daí, né, vê essa questão, maneja a questão do peso. Importância né? da equipe multi, né? Gurias, Com endocrinologista, certeza. nutricionista, psiquiatra. Com certeza. Então, casos que precisa Sim, de equipe multidisciplinar. A gente vai ter que fazer simultâneo e bem alinhado, porque a ideia é não focar na restrição, mas poder ter medicação, até inclusive tem para voltar para ti, né? Para a gente fazer simultâneo, porque às vezes é isso, né? A gente avalia. Sim. Então depende, é muito personalizado. E outra coisa que também depende muito é do grau de compulsão desse paciente. Se é leve, se é moderado ou grave. O paciente com compulsão grave, eu mando direto pra Carol e digo, ó, primeiro tem que resolver isso. Sim. Porque o número de episódios que ele tem, mesmo se eu medicar para obesidade, acabam com a restrição calórica. É impossível, esse paciente não faz restrição calórica, ele não vai perder peso, ele vai gastar uma grana, vai gastar e não vai resolver. Então, dependendo também do grau, a gente vai ter que fazer primeiro o tratamento psicoterápico, né? O que são as com opções de certeza. tratamento? Isso aí, Carol, vai lá. Então, o tratamento principal, a primeira linha para o transtorno de compulsão alimentar é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que a gente chama, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. TCC e tal. Que o modelo que a gente usa é uma TCC que ela é uma forma aprimorada para transtorno de compulsão alimentar, para os transtornos alimentares em geral, mas especificamente a gente tem para o transtorno de compulsão. E também podem ser associados, né, alguns medicamentos, principalmente para a questão das comorbidades, né, e também alguns como adjuvantes, mas a psicoterapia é a base, né, e até assim, a taxa de remissão, que não é resposta, né, não é melhor, assim, é a questão assim de remitir os sintomas. Aqueles sintomas nucleares e as compulsões, eles não acontecerem mais, em torno de 60%. Com a TCC, né? Com a TCC. Eu acho uma resposta excelente, né? Principalmente na nossa área, que é tão difícil, é muito mais complexo fazer estudo, medir, né, o sintoma, enfim... Porque, por exemplo, né, até tem alguns outros quadros em que a taxa de resposta é 30% de outros transtornos psiquiátricos e se usa, primeira linha, a medicação que dá uma remissão melhor. de 30%. Né, enfim, então, realmente, comparando com outros problemas e com o que a gente tem, é uma taxa bem
bem importante. Até porque comparando também com o tratamento adjuvante com medicação, né? Inclusive a medicação aprovada para transtorno de compulsão alimentar, essa taxa de remissão, ela passa para 70%, por exemplo. Então, não é um aumento tão grande, né? Enfim, é maior, mas não é tão grande. E existe cura, Carol, ou é um acompanhamento para o resto da vida? Remissão dos sintomas e acompanhar? Sim. Aí é aquela coisa como qualquer quadro crônico, tá? Porque o que acontece, que eu explico, né? Existem os sintomas nucleares e o quadro de compulsão, né? Tem aqueles sintomas nucleares, um ativa o outro. Então, a pessoa está com uma arquitetura de ciclo vicioso, tá? Entre esses vários sintomas nucleares. O que no tratamento se faz na terapia? A gente desmonta as flechas de que um sintoma estimula o outro, só que os elementos, eles ficam, a gente não consegue tirar da cabeça, destruir eles. Então, eles ficam, saem do mindset, mas eles estão ali, em algum lugarzinho, estão ali. Silenciados, exatamente. Só que, né, o que a gente recomenda? Não é que precise ficar toda a vida fazendo TCC, não é isso. Mas a gente recomenda que a pessoa tenha uma atenção, principalmente em períodos de mudanças mais significativas, então vai engravidar ou vai casar, e daí quer ficar mais bonita, mais magra, e, né, se quer se engajar em algo de perda de peso, a gente vai ter que ter um cuidado diferente para essa pessoa, né? E aí também a Lu entra em ação aí para a gente poder, né, fazer um trabalho colaborativo, acho que isso é muito importante mesmo nesses casos. E então é aquela coisa assim, esses elementos estão silenciados, mas eles estão aí. E aí a gente trabalha também muito assim, ao longo da terapia mesmo, quais são os sintomas iniciais de quando a pessoa já está assim com compulsões residuais só, mais para o fim do tratamento, a gente analisa, esmiuça bem quais os fatores, quais os contextos que levaram àquela compulsão residual. Porque, em geral, não é quebra de regra e nem tá com fome. Em geral, são esses estressores, esses gatilhos que a pessoa vai cuidar mais, né? Então assim... Então, seria até a gente falaria de prevenção, né? Então, a prevenção seria evitar os gatilhos. A prevenção, principalmente o que dá para prevenir, né? A prevenção. Tem a questão, assim, a questão de rede social em criança, adolescente, muita exposição e a conteúdos, aqueles conteúdos assim de foto, a gente sabe, né, que tem uma exposição maior ao corpo, um corpo mais assim que a gente vê que, enfim, tem uma plástica, tem alguma coisa ali que não é, ou até com filtro, exatamente. Photoshop. Então, os adolescentes, né, se isso impacta os adultos, muitas vezes a gente se compara, né, com aquilo. Para adolescente é muito complicado, tá? Então, a gente tem que ficar de olho no tempo de exposição, no conteúdo, né, do que está sendo, né, porque também tem, enfim, tem de tudo, né, no Instagram e outras, né, Snapchat, enfim, tem de tudo então a gente tem que cuidar muito o que está vendo e o tempo de tela, isso desde os bebês, né, já. Sim. E a outra questão é a obesidade, né, porque a obesidade, ela é um dos maiores fatores de risco para transtorno alimentar. Então, controlando a obesidade, a gente já está prevenindo. Isso é muito importante, isso aí foi... E gurias, muito importante mesmo. Para finalizar, assim, eu tenho várias pacientes no consultório que às vezes tem uma mãe com histórico de transtorno de compulsão alimentar. A mãe tem um IMC normal, mas a filha tem obesidade, tem os episódios de compulsão e traz muito essas falas da família, de às vezes uma mãe que nem tá se dando conta ali do que tá falando. Não é incomum eu ouvir isso. A menina me relatar assim, tá, mas eu cresci ouvindo a minha mãe falar isso. Tem alguma coisa de prevenção, de orientação assim para esses pais? O que tu tá falando? O que seria a fala? Falas gordofóbicas?
também. Tipo, tu não Sim. pode ganhar peso. Isso, a paciente Não tá pode comer obesa, isso. do Tá tipo assim, gorda. eu também Uhum. tinha episódios de compulsão quando era adolescente, nunca cheguei no teu peso corporal, por exemplo. Ah, Entendeu? Pior ainda. Isso é Sim. gatilho também emocional pra pessoa ter um episódio ali de compulsão, não? E até também, sim, é que assim, a mãe, né, a família é um modelo para criança, para adolescente. Então, aquela mãe que fica toda hora, ai, como eu tô gorda, se olhando no espelho, ai, eu tô feia, eu tô, né, Uhum. a dieta não funciona, ou, bom, a criança fica, Absorvendo né, vai aquilo. absorver. Isso a mãe que nem fala sobre o corpo da criança. Uhum. E daí, bom, a mãe que fala é um fator a mais. E aí, o que a gente, né, o que a gente aborda quando a gente vê isso, né? A gente traz o familiar, né? Legal. Porque, em geral, a maioria das pessoas que eu atendo são adultos, né? Ou, às vezes, com 17, 16, enfim. Mas que estão ali quase adultos, jovens, né? E, em geral, é individual, é só a pessoa. Mas eu explico que se tiver alguém que tiver atrapalhando ou que possa ajudar mais, né? Ou interferindo em coisas, chamar a pessoa para a gente conversar, né? Legal. E aí, aquela coisa, não é a pessoa que está em tratamento, né? O familiar, mas a gente orienta, assim, evitar falar sobre assuntos, sobre essa temática, Que né? possam gerar Ou gatilhos. comentários sobre o corpo, enfim. Mas, claro que isso não tem como a gente evitar, né? Que a pessoa não vá ouvir de fora, de alguma alguma outra loja, pessoa. alguma amiga, enfim. O que a gente trabalha daí é essas questões quando elas surgirem, né? E a gente... A ideia, então, é assim, a família nuclear não ficar nessa coisa, assim, de tu tá gorda, tu perdeu peso, não tá funcionando, né? Porque, né? claro, né, a intenção, às vezes, daquela mãe ou daquela familiar é ajudar e Sim. acaba involuntariamente fazendo Isso. essa Piorando. geração de Exatamente. gatilho. Sim, eu acredito que a maioria dos casos numa tentativa assim, ai, não quero que tu passe pelo que eu passei, Isso. eu quero te ajudar, só que o problema é que isso tem um efeito contrário. Isso. Então, a gente exato. Eu Orienta vejo também muito isso. os familiares a como eles podem ajudar, Isso. né? E aí, dentro da ajuda, né? Não é aquela coisa assim, tá atrapalhando, vem aqui, né? Como tu pode ajudar mais. E dentro disso, a gente coloca isso, assim, dos assuntos, né? De outros assuntos que não tem a ver com peso, com forma, com comida, Com sabe? orientação. Isso, exatamente. Né? Perfeito. Fomos toda pauta. Ah, isso aí, estou Muito satisfeita. Eu também. Doutora Carolina, muito obrigada pela sua presença. Foi um Ai. prazer estar com você. Carol, igualmente, super obrigada. Com certeza vai ser igualmente. super útil para muitas pessoas aí que precisam É um saber tema mais super sobre o importante, tema. delicado. Eu acho que Super. realmente tinha que estar aqui no podcast, Com né? certeza. Sim, eu fico muito honrada de vocês terem um tema que eu, né? Escolherem um tema, ou querem um tema que eu posso contribuir. Maravilhosa. E a Né? Carol deu uma aula incrível pra gente também. Na plataforma HV Paramédica, se você é médica e está aqui agora assistindo, lembre que o lugar de estudar não é aqui no podcast, é na plataforma HV Paramédica. Carol fez uma aula super legal lá, então assim, assistam, já tá no ar, bem pra gente, né, saber reconhecer, saber encaminhar pra equipe Sim. multidisciplinar, então nota 10. Com Sim. opções falando de tratamento medicamentoso, falando de TCC, né? Citando os nomes, que é uma coisa que a gente evita muito aqui no Aqui. podcast. Isso. A gente não gosta de citar nome de medicamento para não induzir aí, né, a Autotratamento. automedicação. Então, vocês têm que estar lá. É isso, Carol. Muito Então tá. obrigada. Obrigada Maravilhosa. também. Prazer estar aqui com Gente, vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.